De volta ao programa Vivendo Turismo e agora mais informações sobre documentações. Como eu disse a vocês, hoje o dia é todo sobre documentação de viagem. Então agora nós estamos aqui com a doutora Luciana Martorelli, delegada federal e chefe da Delegacia de Polícia de Imigração de Pernambuco. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas que existiram. Muito obrigada. Então vamos lá para a primeira dúvida. Viagem internacional precisa ter passaporte. Qual o procedimento para emissão? Viagem internacional precisa ter passaporte, sim e não. Depende para onde você vai. Se você vai para um dos 18 países que fazem parte do Acordo Mercosul, você pode viajar com a sua cédula de identidade, com seu passaporte, ou se você for estrangeiro residente no Brasil, com a sua cédula de identidade de estrangeiro. Tirando esses 18 países, precisa sim de passaporte. E a primeira informação que está lá no nosso site, que tem todas as informações, o www.pf.gov.br, é: não faça reserva de hotel, não compre passagem antes de verificar o seu passaporte. Ótimo. Então, para a emissão do passaporte, ele entra no site, já preenche, já gera a GRU, já faz o pagamento, agenda e passa lá no aeroporto ou no posto que ele indicar para a retirada do seu passaporte, correto? Correto. O procedimento sempre se inicia com acesso ao site. O site é autoexplicativo e bem completo. Lá você vai preencher um formulário e vai ter todas as informações necessárias. Ao final do preenchimento do formulário, vai ser gerada uma guia de recolhimento da União, uma GRU, que deverá ser paga. Após até 72 horas do pagamento desta GRU, você pode retornar ao site e agendar dia, hora e local para a emissão do seu passaporte. Hoje, emitimos no Aeroporto Internacional dos Guararapes e agora, a partir do final de novembro, vamos emitir no novo posto de emissão de passaportes no Shopping Rio Mar. Olha, então, novidade no ar. Estará no Rio Mar também. Então, para o menor, existe só uma diferença, que é a questão do formulário de autorização. Então, conta pra gente quais são as 3 formas que o pai ou a mãe pode decidir para o passaporte do menor. Quando o pai ou a mãe ou o responsável estiver preenchendo o formulário para emissão do passaporte do menor, ele vai se deparar com um questionamento sobre autorização de viagem já incerta no documento do passaporte. Os pais ou responsáveis podem optar pelo: menor só viaja em companhia de ambos os pais, é uma modalidade. Segunda modalidade, o menor viaja em companhia de qualquer dos pais indistintamente, sem a autorização do outro. Ou o menor viaja em companhia de qualquer dos pais indistintamente ou desacompanhado. Essa escolha é feita no momento do preenchimento do formulário e ela é ratificada no momento da coleta dos dados biométricos do menor, que é fotografia e impressão digital. Então, no caso dos pais escolherem a modalidade com autorização de viagem, que é a 2 ou a 3, essa autorização já vai vir incerta no passaporte, ela já está escrita no passaporte e ela dispensa aquele documento avulso de autorização de viagem que se colocava antes no passaporte do menor. Agora, é importantíssimo ressaltar o seguinte: como essa autorização ela é parte integrante do documento, é impossível revogar a autorização sem revogar o documento. Como assim? Se o pai ou a mãe voltar atrás na autorização dada e vier à Polícia Federal e comunicar essa decisão, o passaporte será cancelado. Não é possível cancelar só a autorização, porque ela é parte do documento. Então, o cancelamento da autorização implica necessariamente no cancelamento do documento em si. Perfeita explicação. E, doutora, a questão do limite do passaporte. Eu dei a entrada, paguei, fiz o agendamento, mas não tive tempo. Qual o tempo que o passaporte pode ficar lá? Você preencheu o formulário, pagou a sua guia e não agendou ou agendou e não compareceu para a coleta de dados biométricos. Você tem 5 anos para usar esse pagamento. A qualquer tempo você pode voltar, agendar e emitir o passaporte. Você fez tudo, agendou, compareceu, tirou a foto, coletou a digital. A partir do momento que seu passaporte chega no posto para entrega, você tem 90 dias para ir buscar. Caso você não vá buscar, o passaporte vai ser incinerado. E a gente tem uma pergunta de um telespectador, ele pergunta o seguinte: ele tem um passaporte com o nome de casada, se divorciou, mudou o nome e ele agora precisa tirar um novo passaporte e vai estar diferente do visto que ele tem americano. Ele consegue embarcar com essa divergência de nomes? Alteração de nome. Qualquer tipo de alteração de nome. Alteração de prenome, alteração de sobrenome.
Quando o nome da pessoa é alterado, ela deve atualizar todos os seus documentos. Então, ela está lá com a verbação do divórcio na certidão de casamento. O correto é que ela atualize toda a sua documentação. Atualize CPF, atualize título de eleitor, atualize RG. Feita essa atualização, ela vai de posse desses documentos com o novo nome para retirar o novo passaporte com o novo nome. O visto, quanto ao visto continuar válido ou não, essa discrepância de nome, eu sugiro que ela procure o consulado do país que emitiu o visto. Então, em termos de documentação, o ideal é que ela renove realmente e tire que a cada alteração de nome, de qualquer natureza que seja, a documentação toda seja atualizada. Porque quando você troca de nome, você deixou de ser fulana para ser beltrana. Então, é esperado que você tenha todos os documentos devidamente atualizados. Tá. E no caso de estar viajando com filhos, os filhos precisam tirar um novo passaporte porque a mãe mudou o nome? Não. O passaporte é um documento emitido com base em outros documentos. Como assim? Você vem e apresenta seus documentos e os dados que constarão do seu passaporte são aqueles que constam do documento que você apresenta. Certidão de nascimento para os menores de 12 anos, cédula de identidade para os maiores de 12. O passaporte vai reproduzir o que tem na certidão de nascimento da criança. Então, o que tem na certidão de nascimento da criança? Se o que tem na certidão de nascimento da criança é o nome de casada da mãe, é assim que vai sair no passaporte da criança. Nós não vamos promover essa alteração no passaporte. A gente reproduz o que está no documento de origem. No caso da criança, certidão de nascimento. Então, no caso, você aconselha que a pessoa que mudou o nome, para não dar divergência, ela pode até viajar com a certidão do divórcio. Ela pode sim, para evitar qualquer contratempo, viajar com a certidão de nascimento, com a certidão de casamento, com a averbação do divórcio, que consta a troca do nome. Doutora, passa para a gente as informações referentes ao site do Itamaraty, que ele pode estar buscando todas as informações, porque tem países, por exemplo, que exigem que o passaporte dele tenha uma validade mínima de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Então, essas orientações são dadas todas pelo Itamaraty. Qual o site que ele pode procurar? Em relação a visto, permanência, visto de estudo, requisitos de entrada, o brasileiro, para viajar ao exterior, deve procurar essas informações no www.itamaraty.gov.br, que é o nosso site do Ministério das Relações Exteriores. E aproveitando a pergunta, dúvidas sobre vacinação. Para onde é exigido o Certificado Internacional de Vacinação? O local correto para procurar essa informação é o site da Anvisa, www.anvisa.gov.br. Ótimo. Então, com todas essas informações, ele está munido de não tem dúvidas para viajar, com tranquilidade, com certeza. Isso, todos os documentos e também as restrições que precisa para cada país. A gente tem mais uma dúvida do telespectador. Ele pergunta assim: passageiro com passaporte estrangeiro, ele pode entrar no Brasil só com a passagem de vinda? Um estrangeiro, ele pode entrar no Brasil só com a passagem de vinda, se além da passagem de vinda, ele tiver, por exemplo, um visto concedido por um consulado ou embaixada do Brasil fora, que lhe assegure aqui uma permanência por tempo indeterminado. Então, por exemplo, ele vem para trabalhar no Brasil, conseguiu um visto calcado num contrato de trabalho por tempo indeterminado. Então, ele já vem com a expectativa de permanecer no Brasil por tempo indeterminado. Então, não é plausível esperar que essa pessoa tenha uma passagem de volta se ela já tem um visto no passaporte que diz que ela está aqui por tempo indeterminado. E agora eu gostaria que a senhora deixasse uma dica, porque a gente tem várias dúvidas de passageiro quando às vezes vai para fora do Brasil e aí vai levar algum objeto de terceiro para entregar a uma quarta pessoa. Qual é a dica que a senhora dá para realmente sair do país para que não tenha nenhum tipo de problema com documento, com objeto desconhecido da pessoa? A dica que eu dou é não leve. Não leve. O risco é maior. O risco não compensa. Não é verdade. Doutora, mais uma dúvida. O passageiro vai... Aquela primeira pergunta que eu fiz sobre o Mercosul, né? O passageiro vai viajar para um dos 18 países do Mercosul. Qual o documento que realmente precisa? O RG ou a CNH? Tira uma dúvida sobre isso. O documento para viajar no Mercosul é o RG, o passaporte ou a Carteira Nacional de Registro Migratório para o estrangeiro residente no Brasil. Sobre isso é importante frisar que a CNH não serve e que não existe validade para o RG. A gente é comumente perguntado sobre, eu tirei meu RG há mais de 5 anos, posso viajar com ele? Pode.
O Acordo 18 do Mercosul, que versa sobre documentos de viagem, é bem explícito quanto a isso. Ele diz que o documento de identidade terá validade quando no próprio documento a validade estiver incerta. Se você tiver com seu RG em mão, você vai ver que o seu RG não tem validade, o que significa que ele é válido por prazo indeterminado. Aí, às vezes, a pessoa me diz, mas eu tinha 18 anos quando tirei o RG, que vou viajar com ele. Não tem importância. O próprio Acordo 18, ele diz que é possível que você viaje com o RG e calce a identificação com outro documento diferente do RG. Então, você viajaria com o seu RG antigo e a CNH. A CNH não é seu documento de viagem, ela serve apenas para reforçar a sua identificação, caso o seu RG seja muito antigo. Agora, lembrando que eu estou falando de RG antigo em boas condições. Você não vai conseguir viajar com o RG, ainda que novo, desfolhado, rasgado, rasurado, amassado. Não faz mal que o RG tenha sido emitido há mais de 5 anos ou há mais de 10 anos, mas as condições de conservação dele têm que ser excelentes. Isso até mesmo para viagem dentro do Brasil, né? Para tudo, né? O documento tem que estar sempre em boas condições. Isso. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua entrevista, esclareceu muito aqui para nós e realmente esperamos numa próxima oportunidade tê-la aqui conosco. Obrigada, foi um prazer, estamos às ordens. Então, você agora está pronto para viajar, né? Então, vem viajar conosco e não se esqueça, Vivendo Turismo, o seu programa para falar de turismo. Vem viajar conosco.